Olá, eu sou a professora Cíntia Spátula e estou aqui para trabalhar com vocês os mecanismos de coesão. É o nosso assunto de hoje. E você é aluno Evolução, se você tiver alguma sugestão de conteúdo que você queira, que façamos aqui um trabalho, uma revisão, então você pode colocar aí nos comentários que a gente vai gravar a aula para você. E você que não é aluno Evolução e quer sentir um gostinho do que é ser aluno Evolução, você pode também deixar aí nos comentários um conteúdo que você queira revisar para o Enem, para a prova da VUNESP, para a FUVEST, enfim, a banca que você quiser revisar. Então, nós vamos começar com a questão, tá? Joga aí a questão para a gente, depois a gente volta para o conteúdo. Lembrando que a gente sempre começa a nossa questão lendo o comando. Aluno Evolução já sabe disso. Você não vai fazer leitura do texto, porque pode ser que o texto nem seja preciso ser lido. Então, você começa com a análise do comando. Aliás, não adianta você estar muito bom de conteúdo se você não entender o que a banca pede de você. Então, com a leitura do conteúdo, você já vai você já vai fazer as inferências necessárias. Você vai saber qual é o assunto, qual é o conteúdo que você vai puxar lá da sua memória. Você vai buscar as inferências de conhecimento de mundo necessários para você fazer e acertar a questão. Então, você tem que ler o comando com atenção, já tirar o assunto, marcar palavras-chave, tá? E aí você vai perceber, é muito de bom senso que você vai ter. Aquele comando vai jogar você para o texto? Ou será que aquele comando joga você para fazer a leitura das alternativas? Então, é você que tem que ter esse bom senso. É por isso que é muito bom você praticar, você fazer questões, você acompanhar as aulas que tenha a feitura de questões. Então, assim, é bem interessante você participar disso tudo, para você perceber. Sim, há comandos que jogam o candidato direto para o texto, para que façamos logo a leitura do texto. E há outras questões que não, que jogam você para fazer a leitura imediata das alternativas. Aí sim, você vai para o texto buscar a resposta. Isso tudo depende muito do tipo de questão. Vamos lá, as primeiras questões que eu trouxe para nós analisarmos hoje são questões do Enem. E depois nós temos questões da VUNESP também. Qual é o assunto? Mecanismos de coesão. Tá? E dentro desses mecanismos de coesão, o que nós vamos trabalhar especificamente hoje são os pronomes, tá? Ou seja, vamos dizer que os pronomes sejam a maior classe gramatical que consegue, como recurso linguístico, como recurso que a língua nos oferece para que deixemos esse texto coeso. Mas o que é coesão antes de mais nada? A coesão é a conexão. Manter a coesão dentro de um texto é conectar as partes desse texto, para que o texto não fique solto. E todos nós fazemos isso, seja na linguagem oral, seja na linguagem escrita. Nós precisamos construir um texto, e um texto só é considerado texto quando ele tem a coesão, que, aliás, é um fator de textualidade. Então, nós precisamos fazer o quê? Construir o texto conectando essas partes do todo. Mas venham comigo aqui, vamos primeiro para a questão e a gente volta para revisar alguns conceitos. Vamos lá, nós temos aqui a primeira questão. No texto, constata-se que os usos de pronomes variam ao longo do tempo e que atualmente têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que... E aí, professor, esse comando nos jogou para o texto ou para as alternativas? Ele está dizendo que, com o tempo, o uso dos pronomes, esse uso se modifica. Não é isso? E aí nós vamos fazendo as inferências. O que ele traz nesse comando? Bom, nós já vamos aqui marcar o uso dos pronomes. Ele está trazendo nessa questão aqui a variação histórica no uso dos pronomes. Olha que interessante, vocês vão perceber que é uma questão de pronomes
que é uma questão que trabalha a coesão por meio dos pronomes, mas que também traz um outro conteúdo, variação linguística. Né? Vamos lembrar que a língua é uma só, mas ela é plural, como disse, né? Como disse Carlos Drummond de Andrade. A língua ela é plural. E uma dessas variações que acontecem dentro da língua é a variação histórica, ou seja, a língua muda com o passar do tempo. É isso que eles nos colocam exatamente nesse trecho. Os usos de pronomes variam ao longo do tempo e que atualmente, ou seja, hoje, têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Outra variação. Olha que comando carregado de informação, turma. Olha que comando carregado de informação. Porque aqui, inicialmente, ele diz: os usos de pronomes variam ao longo do tempo. Variação histórica, que é chamada também de diacrônica. Depois ele diz: atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Outra variação, a variação que geográfica regional, chamada também de variante o quê? Diatópica. Ou seja, nós temos uma questão que trabalha pronome, que trabalha coesão, mas também que trabalha dois tipos de variações: a variação histórica, diacrônica, e a variação regional, geográfica regional, que é a diatópica. Vamos para o texto, então? Sim, o comando nos joga direto para o texto, porque nós vamos ver o que o texto está falando sobre o uso dos pronomes enquanto variante diacrônica histórica ou variante regional diatópica. Acompanhem comigo, pode deixar só o texto na tela. Vamos lá? Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Aí a variante situacional, né? Tratamento informal, coloquial, é a variante situacional, de situação comunicativa. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do século XX. Vem comigo agora aqui. Olha que texto interessante. Ele trabalha do uso do você e o tu. Ou seja, dentro dessa extensão quase continental ou continental que nós temos no país, o uso do pronome você enquanto pronome de tratamento e o uso do pronome tu enquanto pronome pessoal do caso reto. Ou seja, o uso dessas duas variações de pronomes são diferentes, tá? Dentro da extensão territorial brasileira. O você, o tu, e ele trouxe, né, com a fala do professor, o senhor. Ou seja, dentro dessa variação histórica, o professor antes era tratado de senhor, a professora de senhora, e hoje o jovem mais, né? O jovem hoje na sala de aula é o você ou o tu, dependendo da região do Brasil. Então, o que nós temos? O uso do pronome, o pronome de tratamento, o uso do pronome pessoal do caso reto, o uso do pronome senhor, também como pronome de tratamento, dentro dessa variação, que é histórica, porque há uma mudança histórica do senhor para o você ou tu, e dentro dessa variação também regional, ou seja, em que lugares do Brasil nós vamos usar o você, nós vamos usar o tu. Vem comigo agora, vamos de novo agora já para a questão. A letra A diz: a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Tá? A letra A traz uma ideia muito reducionista do texto, porque a letra A só está trabalhando a questão de faixa etária.
tá? Ou seja, o você e o tu vai depender da faixa etária do falante. E não é isso que o texto coloca. Em nenhum momento nós trabalhamos a ideia da variante de faixa etária. O texto não traz a ideia do uso do pronome em relação à faixa etária do falante. Nós temos a questão histórica e a questão regional. Então, são variantes que não trabalham dentro do texto a questão da faixa etária. A letra B já diz: a possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. E é isso, não é, turma? Essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque o texto trabalha exatamente essa possibilidade de que, na extensão territorial brasileira, nós temos regiões que trabalham, né, que falam, que utilizam muito mais o você, outras regiões que utilizam mais o tu. E está tudo bem, porque, na verdade, isso é diversidade linguística. Lembra lá de Carlos Drummond de Andrade? A língua é uma só, mas ela é também plural. Mas vamos ver por que a letra C não está correta. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Então, de novo, a ideia do você e do tu, entre formalidade e informalidade, não é colocado. Lembra lá da fala do professor, né? Pode voltar o texto rapidinho aqui, tá? O que o professor coloca, né, é a ideia de que antes ele era tratado por você é agora, ou tu, mas antes era senhor. Então, o uso do você e do tu não está relacionado, né, à ideia de formalidade e informalidade, sim o senhor e agora o você e o tu. Voltemos então agora à questão. A letra D está incorreta por quê? A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção, ou seja, da diferença entre níveis de formalidade, tá? Voltando ao texto, turma, a gente lembra lá de novo que a ideia de formalidade e informalidade, tá, está retratada quando o professor diz, olha, na minha época eu era tratado por senhor, agora sou tratado por você e o tu, tá? Então, essa ideia de formalidade e informalidade está relacionada dentro do texto com a variante histórica e não situacional, tudo bem? Quando o texto trabalha o você e o tu, ele traz a variante regional, ou seja, o uso do pronome em diferentes regiões do Brasil, tudo bem? Vamos lá agora verificar porque as outras são a letra E agora. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Essa daqui seria a alternativa mais absurda, né? Porque se nós vamos observar que o texto ele trabalha diversidade linguística, ele trabalha o quê? Variações, e variações é diversidade linguística. Tudo bem? Então, a letra B, gabarita a questão, a possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Ou seja, a língua é uma só, mas ela é também plural. E agora nós vamos aqui revisar um pouquinho, tá? Sobre os pronomes, vamos falar sobre os pronomes, vamos falar por que os pronomes são tão importantes dentro do processo de coesão do texto, tá? Pronome, se você for observar e analisar, tá? O próprio sentido da palavra, você vai entender que pronome é aquilo que está no lugar do nome. Pronome é isso. Pronome é o que está no lugar do nome. E aqui eu trago para vocês as duas principais funções de um pronome dentro da língua. Substituir, e aliás, esta função está dentro do próprio nome. Pronome é o que está no lugar do nome. Então, o pronome ele vai substituir, mas ele pode também o quê? Acompanhar. Função de pronomes dentro da língua. Substituir e acompanhar. Ou eles vão substituir um substantivo, que é a função principal dele, porque dentro do mecanismo de coesão, você evita repetições dentro do texto, lembrando que as repetições são enfadonhas, né? Lembrando que as repetições deixam o texto enfadonho, deixam o texto cansativo. Então, você usa pronome para quê? Para substituir
para fazer substituição de palavras, de substantivos, mas pronomes também podem acompanhar, ok? Aqui eu trouxe para vocês as principais funções, tá? Que podem aparecer tanto na prova do Enem, quanto na prova da VUNESP, da FUVEST, enfim, dos principais vestibulares aí pelo Brasil, que são as funções, esses nomes aqui, um tanto que estrambóticos, mas são esses nomes que aparecem na prova, tá? A função esofórica, tá? Que se refere a quê? A elementos fora do texto. Ou seja, é quando eu utilizo um pronome, mas que o pronome não está fazendo referência a nenhum outro termo dentro do texto. O pronome, na verdade, faz referência a um elemento fora do texto. E aí, é claro, nós vamos lembrar, por exemplo, uma característica marcante na obra de Machado de Assis, o grande Machado de Assis, do realismo brasileiro, em que ele conversa com o leitor. Isso é uma característica de Machado de Assis, essa conversa que ele faz com o leitor. Tá? E aí, quando ele conversa com o leitor, tá? Nesse trecho, ele pode trazer a função esofórica, porque ao se referir ao leitor, ele está se referindo a um elemento fora do texto. Ele está conversando com o leitor. Então, ele faz uma referência não de um elemento dentro do texto, mas de um elemento fora do texto. Ao utilizar, por exemplo, você, leitor. Quem é o você? O você está dentro do texto? Não. O você está fora do texto. Então, aí, Machado de Assis utiliza o quê? A função esofórica. Porque ao utilizar o pronome de tratamento você, leitor, ele está fazendo referência direta ao leitor, e o leitor está fora do texto. Então, nós temos a função esofórica. Característica aí, né, buscando uma característica da literatura brasileira de Machado de Assis, que pode aparecer na sua prova. Função esofórica por quê? Porque refere-se a elementos fora do texto, a elementos que estão fora do texto e não dentro do texto. Aí nós temos também a função endofórica. Agora sim, na função endofórica, nós temos o pronome utilizando uma referência dentro do texto, tá? Então, a função endofórica diz que aquele pronome está substituindo, na ideia de substituição, ele está substituindo o elemento dentro do texto. Então, lembra aqui comigo, esofórica, fora do texto. Quando eu faço uma referência ao elemento que não está escrito dentro do texto, mas um elemento fora do texto. A função endofórica, não. Eu uso um pronome e esse pronome está dentro do texto. E aí, essa função endofórica já puxa duas outras funções. A função catafórica e a função anafórica dos pronomes, que, aliás, as bancas adoram cobrar, tá? Na função catafórica, eu vou utilizar um pronome, esse pronome, ele vai antecipar. A ideia de antecipação. Ele vai antecipar uma ideia que eu ainda vou mostrar no texto, tá? Então, refere-se à ideia que ainda vai aparecer no texto. É bem interessante isso, que você pode, inclusive, usar na sua redação. Você utiliza um pronome, por exemplo, um pronome pessoal do caso reto, e esse pronome pessoal do caso reto, ele vai antecipar uma ideia que você ainda vai mostrar. O pronome demonstrativo também tem essa função. Você pode usar um pronome demonstrativo em que ele tem a função catafórica. Ele antecipa uma ideia que ainda vem. A ideia não foi, a ideia ainda vai aparecer. E a função anafórica vai fazer referência, então, ao uso do pronome a uma ideia que já apareceu. Então, aqui a catafórica, ela antecipa a ideia e a anafórica retoma a ideia. Então, na anafórica, refere-se à ideia que já apareceu no texto. Isso tudo só usando o quê? Pronomes. E é nessa ideia de substituição. Mas lembra que são duas funções. Mas a função que nos auxilia enquanto falantes, porque os pronomes são recursos linguísticos, recursos que nos dão a possibilidade da coesão dentro do texto. E nós podemos evitar repetições de ideias, repetições de palavras dentro do texto. Seja
antecipando a ideia que eu ainda vou trazer na função catafórica, seja retomando a ideia que eu já trouxe na função anafórica. Vem comigo para mais uma questão VUNESP. Vamos lá? Questão de número 2. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão. Referencial. Por que referencial? Porque fazem referência. Lembra a função catafórica? Vai referenciar o que ainda vai ser dito. A função anafórica vai referenciar o que já foi dito. Auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome, substantivo nome, é retomado. Se é retomado, olha a inferência que eu faço, é função anafórica, tá? Pelo pronome destacado em. O que o comando está nos dizendo? Que o pronome, dentro do texto, então é função endofórica, porque é dentro do texto, né? Esse pronome ele vai retomar, em anáfora, ele vai retomar o substantivo nome. O comando nos joga para o texto. Vamos para o texto, então. Bora lá. Seu nome define seu destino. Será? O nome próprio da pessoa marca a sua identidade, a sua experiência social. E, por isso, é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo, de acordo com Martins. Essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual, na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome, no casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Olha só, turma, ele apresenta aqui vários pronomes dentro do texto. Eu já li o comando. Lembra a importância de se ler primeiro o comando. Porque quando eu leio o comando, eu já vou buscar a resposta dentro do texto. E eu já identifico facilmente, tá? Porque ele está falando do uso do pronome que substitui a palavra nome. Então, ele está falando de uma função endofórica do pronome. Ou seja, o pronome usado para substituir, retomando uma palavra que já apareceu. Então, é endofórica em anáfora. Vamos lembrar desses conceitos, né? E aqui, fazendo a leitura do texto, você já consegue marcar, você já consegue perceber como é que ele usa os pronomes dentro do texto. Seja na fala do professor, seja no texto, né, do autor, e você já vai percebendo o trabalho que ele faz com esse pronome. Vamos à questão, então? Bora lá? Letra A diz, lembrando lá que ele quer saber qual é o pronome que vai retomar dentro do texto a palavra nome. E aí o trecho ele diz, seu nome define seu destino, Aí nós vamos lembrar lá dentro do texto, quando ele fala seu nome define seu destino, ele está falando do indivíduo, da pessoa. Então não está retomando a palavra nome. É você quem constrói a sua identidade, a mesma coisa. Ele está falando do indivíduo que está lendo o texto. Olha aí a função esofórica, lembra da função esofórica? Quando o autor traz o você, ele está falando com o leitor. Então, ele está fazendo aí uma referência a alguém que está fora do texto, que é o próprio leitor. Também não é letra B. A letra C diz, perdão, existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Gente, vamos lá, ele quer saber qual é o trecho em que o pronome retoma a palavra nome. Se você observar, tanto na letra A quanto na B, na letra C, a palavra nome está expressa no trecho. Então, não tem pronome retomando, tá? Tanto a quanto a B, quanto a C, ele está utilizando você na função esofórica falando com o leitor. Então, é a função esofórica, ou seja, ele está fazendo referência a um elemento fora do texto. Ele não está fazendo referência a um elemento dentro do texto. Vamos pegar a letra C, então também não foi. Letra D. Você toma posse do nome que lhe foi dado. Também não é letra D. Por quê?
Porque, de novo, ele não quer um pronome que substitui a palavra nome. Tanto na letra A, quanto na B, quanto na C, quanto na D, a palavra nome está na alternativa, está no trecho. Não tem como ser. Perceberam? O que nós temos, na verdade, nas letras A, B, C e D é a função esofórica. O trabalho do pronome você referenciando o leitor, referenciando o elemento fora do texto. Aí sim nós temos a resposta correta, a letra E, não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o nome. Volta o texto rapidinho, porque nós vamos ver esse trecho ali dentro do texto, aqui no finalzinho. Ó. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Com ele o quê? Com o nome. Então, este ele é pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Não é pronome pessoal do caso reto, não vai confundir. Ele vem aqui antecedido por uma preposição. E por estar antecedido por uma preposição, nessa função anafórica de retomada da palavra, do substantivo nome, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Fechamos mais uma questão, vamos para a questão de número 3. Vamos que vamos. O pronome oblíquo o, e ele é pronome oblíquo átono, tudo bem? Pronome oblíquo, pronome do caso oblíquo e é átono, tá? Nos versos, a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos. Garante a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando o segmento. Olha, gente, que comando lindo, né? Mostra o pronome na função de nos auxiliar na produção textual. Olha o que ele diz aqui, o pronome o, nos versos, a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos. Garante a progressão temática, progressão textual. É assim que eu produzo o meu texto, eu progrido no meu texto, eu avanço no meu texto. E sempre que eu trouxer no meu texto uma informação nova, eu tenho que fazer dentro do texto uma retomada do que eu já disse. Porque isso é progressão temática. Eu progrido tematicamente no meu texto. Eu faço uma progressão, eu caminho, eu não fico ali caminhando numa esteira, não. No meu texto eu preciso apresentar informações novas. Só que a cada momento que eu caminho, eu olho para trás. Isso é progressão temática. Isso é progressão textual. A cada momento que eu apresento no meu texto uma informação nova, eu tenho que olhar para trás do que eu já trouxe. Aí é que eu utilizo os elementos de coesão. Aí é que eu posso usar, por exemplo, os pronomes. Porque a cada momento que eu caminho, que eu trago no meu texto uma informação nova, eu olho para trás para encadear, para fazer esse encadeamento textual. Turma, porque se eu trouxer simplesmente uma informação nova no meu texto e não olhar para trás, o meu leitor não vai entender nada. Eu estou trazendo informação nova, mas eu não estou conectando. Eu não estou fazendo a ligação do que eu trouxe antes e o que eu trouxe agora. Então, não vai ter sentido algum. Então, os mecanismos de coesão com os pronomes, eles têm essa função. A cada momento que eu caminho no texto, eu olho para trás. A cada momento que eu apresento informação nova, eu volto para trás para dizer, olha, leitor, essa informação nova tem relação com a anterior que eu trouxe. Aí é quando a gente utiliza o quê? A anáfora, os pronomes em sua função anafórica. Tudo bem? Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber esse pronome oblíquo, o o, pronome oblíquo átono, dentro do texto, ele está fazendo referência a quê? A que trecho? Nesse trecho que ele já trouxe, que ele já tirou do texto. A vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos. Então, estes pronomes, esse o aqui, dentro do texto estão fazendo referência a quê? O comando nos joga para o texto. Vamos lá para o texto, então. Tá? Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, mas o conseguirmos. Olha aqui o trecho que ele tirou lá. Ó. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, mas o conseguirmos. Perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser, 1000 outras perdas. Ô José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada por que preço?
quem jamais o saberá? Que poema lindo, né, gente? Claro, do maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, né? Trabalha aí o envelhecer, né? Ou seja, como se diz, se você envelheceu, é porque deu certo, né? E é exatamente isso que o poema nos traz, essa ideia do envelhecer. Mas vamos lá, esse pronome aqui, ó, fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos. Conseguirmos o quê? Perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser mil outras perdas. Ô José Carlos, irmão escorpião, nós o conseguimos. Conseguimos o quê? Vamos então lá para as alternativas. Vamos lá. Letra A diz, ó José Carlos, aí que é o vocativo dentro do poema. Será que o pronome está retomando esse vocativo? Não, né? Perdas e perdas, Será que ele retoma, No caso, você vai lembrar que dentro do poema, esse perdas e perdas vem depois do primeiro pronome. Então, não é anáfora, é catáfora. Ele está antecipando? Também não. A vida exige, A gente fica muito claro, né, turma? Muito, muito, muito claro, lá dentro do poema, que, na verdade, a vida exige para o conseguirmos, nós o conseguimos o quê? Fazer 70 anos. A nossa resposta certa, a letra D. Está bem claro dentro do poema. Volta lá o poema para a gente rapidinho. Ele coloca aqui, ó, fazer 70 anos não é simples, a vida exige, mas o conseguirmos. Ou seja, conseguimos o quê? Fazer 70 anos. Olha que lindo, gente, a língua é maravilhosa. A língua portuguesa é realmente fantástica. Você tem uma única palavrinha, um ó, que é um pronome oblíquo átono, retomando toda uma ideia anterior. Ele não retoma só uma palavra, ele retoma toda uma frase. Fazer 70 anos não é simples. Fazer 70 anos, ele retoma toda uma oração dita anteriormente na sua função anafórica. Isso é pronome. Beleza? Então, fechamos mais uma questão. Então, vamos agora à questão de número 4. E o almoço ao meio-dia, onde junto do pirão, o naco de carne cheiroso emergia, mal o soergueu e o animou. O quinto parágrafo do texto. E aí o comando diz, os pronomes sublinhados retomam o sentido de. Se ele fala os pronomes sublinhados, que são os dois pronomes oblíquos átonos, aqui marcados, aqui sublinhados, retomam então a função endofórica dentro do texto e em anáfora, porque vão retomar. Isso o próprio comando nos diz, né? Vão fazer uma anáfora, ou seja, vão fazer uma retomada de um elemento dentro do texto. Vamos ao texto, então, tá? Nós temos o trecho aqui de o 15, de Raquel de Queiroz. Essa é uma questão VUNESP, tá bom? Armado com um cartãozinho do bispo e um bilhete particular de Conceição, a senhora que administrava o serviço, Chico Bento conseguiu obter o ambicionado lugar no açude do Tauape. No bilhete, a moça fazia o possível para comover a destinatária. E a senhora, apesar de já se ter habituado a esses pedidos que falavam sempre numa mesma pobreza extrema e em criancinhas famintas, achou o jeito de desentulhar uma pá. E ela mesma guiou o vaqueiro aturdido, com seu ferro na mão, e o entregou ao feitor. Duramente, Chico Bento trabalhou todo o dia no serviço da barragem. Só de longe em longe parava para tomar um fôlego, sentindo o pobre peito cansado e os músculos vadios. E o almoço ao meio-dia, onde junto do pirão um naco de carne cheiroso emergia, mal o soergueu e o animou. Esse é o trecho dentro do comando. Aí você pode se perguntar, eu precisaria fazer a leitura do texto? Gente, cuidado, para questões de coesão, você precisa buscar o contexto. Porque se você tiver um pronome fazendo catáfora, fazendo anáfora, na função endofórica, você tem que saber, dentro do texto, o que está sendo antecipado ou retomado, dependendo da função. Então, sim, você precisa jogar o trecho dentro do texto, senão você não consegue, tudo bem? Então, esse é o trecho. E o almoço ao meio-dia, onde junto do pirão um naco de carne cheiroso emergia. Mal o soergueu e o animou. Soergueu quem? Observem que os dois pronomes oblíquos átonos, eles estão na função de objeto direto, de dois verbos, soerguer e animar. E aí você pergunta, soergueu quem? Animou quem?
você retoma o texto, já leu e você já sabe que é Chico Bento. Soergueu quem? Chico Bento. Animou quem? Chico Bento. Você já tem a resposta. Agora, cuidado, precisa retomar o texto, tá? Sim, existem questões em que o texto é flutuante, que não precisa ser lido, mas para questões de mecanismo de coesão, você precisa fazer a retomada da leitura, pegar o trecho que a banca retirou do texto e colocar dentro do contexto, ou seja, colocar dentro do texto. Vamos então às alternativas, já identificamos a letra D de dado, né? Os dois pronomes fazem a retomada, né? Fazem a retomada do nome, né? Na verdade, a personagem ali de O 15 de Raquel de Queiroz, Chico Bento. Tudo bem? Então, já encontramos aqui a resposta Chico Bento, que é personagem de O 15 Raquel de Queiroz. Então, fechamos aqui a nossa aula de hoje. Você pode aí colocar nos comentários se você entendeu, se ficou alguma dúvida, o que você quer que nós aqui façamos de aula para você revisar conteúdo, para você fazer treinos de questões, isso é importantíssimo, né? Você enxergar o conteúdo dentro da questão, como é que o Enem, como é que a VUNESP, enfim, cobram os mecanismos, os pronomes de você dentro da prova, né? Nas questões. Então, convido vocês a participarem mais, a solicitarem aulas, tá? E conhecerem aqui o jeito, né? O jeito de ser evolução. Até mais.